Atlético Nacional e Inter, Fiorentina e Betis. Separei os dois melhores jogos dessa quinta-feira e a gente vai analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse Atlético Nacional e Inter. Jogaço no grupo da morte da Libertadores. Além dessas duas equipes, ainda tem o Bahia e o Nacional. No momento que eu estou gravando esse vídeo, Bahia e Nacional ainda não começou, né? Que é o outro jogo desse grupo. Queria destacar que, logicamente, além desses jogos, tem muitos outros jogos a mais nessa quinta-feira. E todo dia pela manhã eu estou trazendo todas as linhas que eu montei para o dia. Então, por exemplo, dessa quarta-feira, dia 7, eu trouxe aqui todas as linhas do canal, além da análise dos dois melhores jogos do dia, tá bom? Então, para essa quinta-feira eu separei esse Atlético Nacional e Inter e Fiorentina e Betis. Então, a gente vai analisar todas as linhas desses dois jogos e amanhã de manhã, na quinta pela manhã, eu trago todas as linhas pro dia, tá bom? Então, por isso é a importância de você se inscrever e ativar o sininho, que aí o YouTube sempre vai te mandar esses vídeos novos quando eles saírem, tá bom? Então as linhas de resultados estão assim, ó, vitória do Atlético Nacional na odd de 2,30, o empate em 3,20 e vitória do Inter em 3,25. Cara, estão tratando o Inter como zebra. De fato é um momento de certa oscilação do Inter, né? A gente vê aqui o retrospecto recente do Inter, por exemplo. Nos últimos 5 jogos venceu 2, é verdade, mas um deles foi um jogo muito sofrido contra o Maracanã, um time é, fraco, não tem muito o que falar, um time que é, sei lá, a quinta, sexta potência do futebol cearense. E o Inter jogando em casa no Beira-Rio foi vencer só com um gol nos acréscimos. Tem essa derrota pro Corinthians, tem alguns empates. Então é um momento de certa oscilação do Inter e vai jogar fora de casa contra o Atlético Nacional, que é muito forte lá. No outro jogo do Atlético Nacional lá, né, na Colômbia, o Atlético Nacional meteu, acho que foi 3-0 no Nacional do Uruguai, né? Então, é um time que vai fazer valer esse mando de campo, vai ter estádio lotado com toda certeza. Então essa pressão do Atlético Nacional vai ter com toda certeza, tá bom? Vamos olhar aqui para as linhas de finalização. E no jogo no Beira-Rio, o Inter meteu 3-0, né? Só que foi o Atlético Nacional que deu trabalho, não foi um completo amassa, é porque teve o Renestrosa, ponta do Atlético Nacional, expulso, né? E a partir dali muda o jogo. Então, linha de finalizações, a única do Atlético Nacional que paga odd 2 é o Juan Arias. Não vou usar. Já comentei aqui no canal. Eu só gosto de pegar linha de jogador que eu sei as características deles. Ontem, por exemplo, teve o Carrascal do América de Cali. E eu falei, era uma linha boa, pagava odd 2, é um meio campista. Só que não era o Carrascal original, que era do River Plate. Era o Carrascal, o segundo volante. E aí eu optei por não utilizar porque eu não assisti tanto ele jogando, por mais que eu soubesse que era meio campista. E ele finalizou. Então era uma linha boa. Só que eu tenho esse critério de ir com caras que eu conheço melhor. Então o Juan Arias não vou utilizar. No lado do Inter agora, vamos ver se tem alguma linha. Tem só o Fernando pagando odd 2. O Fernando vem jogando uma linha bem recuada do Inter. Em vários momentos sendo um terceiro zagueiro pelo meio, né? E aí fica o Vitor Gabriel pela esquerda, o Vitor pela direita. Em alguns momentos o Fernando volta para a linha de meio de campo, mas ele não sobe muito. Se o Fernando for finalizar, muito provavelmente vai ser através de bola aérea, que ele inclusive tem uma excelente bola aérea. Enfim, então não vou utilizar essa linha, por mais que o Fernando seja meio campista, é um meio campista muito defensivo, tá bom? Linha de gol do Atlético Nacional paga 1,28, do Inter 1,44. Eu tenho esse critério de odd 2, né? Então não se enquadra no critério. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, paga odd 2,05. Como é um jogo tenso, e é um jogo que, olhando para o lado do Inter, por exemplo, se o Inter empatar é um excelente resultado. Então não vou pegar essa linha de gols. Se fosse um Inter em desespero, tendo tropeçado, sei lá, perdendo 2 dos 3 primeiros jogos, precisando ir com tudo pra cima, era uma coisa. Aí beleza. Só que não é o cenário. O Inter já empatou com o Nacional, empatou com o Bahia e venceu do próprio Atlético Nacional. E empatando com o Atlético Nacional lá na Colômbia é um excelente resultado. Então não faz sentido ir em linha de gols, tendo em vista que pelo menos uma das equipes está satisfeita com 0-0 desde o início da partida. E não que isso seja algo ruim, porque de fato um empate para o Inter olhando pro grupo é um resultado bom, tá?
Ainda mais jogando contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. Então desse jogo daqui eu não vou usar nenhuma linha não, tá bom? E aí agora a gente vai pro jogo da Fiorentina. Eu cogitei usar o do United, né, o United Atlético Bilbao, só que o United meteu 3-0 na ida e vai jogar a volta em Old Trafford. Então não vou utilizar como. Não vou enquadrar como um dos melhores jogos do dia. Já esse Fiorentina e Betis é um jogo que na ida o Betis venceu 2-1. E a Fiorentina agora vai jogar na Itália. E são duas equipes que fazem temporadas interessantes. O Betis, desde a chegada do Antony, evoluiu demais. A gente vê aqui nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. E é uma Fiorentina que é um time com um grupo muito bom. Pode não ter um grande craque, mas tem um elenco bem interessante. Você troca peças e o time continua competitivo. Tem o Moiskin, tem o Gudmundsson, tem bons meio-campistas como é o Cataldi, o Adli, tem o Dodô pra lateral e por aí vai. Tem o De Gea no gol. Então, assim, é um time interessante da Fiorentina também. São duas equipes interessantes nessa semifinal de Conference League. Qualquer equipe que passar tende a dar bastante trabalho pro Chelsea, que vai passar do Djurgården, né? Enfim, vitória da Fiorentina paga 2,25, empate 3,40, vitória do Betis 3,10. É muito pela Fiorentina ser mandante, tá bom? Linha de finalização aqui. E o bom de ter kit de competição europeia é que eu acho que vai ter linha de falta e desarme, né? Então a gente vai ter mais opções. Olhando então pro lado da Fiorentina primeiro que paga odd 2 é o Luca Ranieri, zagueiro. Pongracic, zagueiro. Romani, não conheço direito. Pablo Mari, zagueiro. É aquele mesmo ex-Flamengo, tá bom? Então aí na Fiorentina, ex-Monza. Então não tem nenhuma linha interessante na Fiorentina não. E olhando pro Betis agora, vamos ver se tem alguém. Pagando odd 2. Acho que vai ter o Johnny. Deve ter o Johnny. Ó, Perro não vou usar, Sabalí é zagueiro. Johnny. Só que o Johnny, ele é um volante bem defensivo, né? Ele é um primeiro volante também. Se fosse o Betis em casa, talvez eu utilizaria. Essa é uma linha até parecida um pouquinho com a do Fernando. A questão é que o Johnny, ele tem mais liberdade para chegar à frente. Já fez alguns gols na temporada, né? Mas eu não vou usar porque é um jogo fora de casa e o empate é bom pro Betis. O Betis passa com empate. Então não vou usar a linha de um volante defensivo. Tá, mas essa linha do Johnny tá interessante. Mendy, não conheço direito. Quem é esse Mendy? Tem vários Mendy. Esse não sei direito qual é. O Nathan é o zagueiro ex-Bragantino, ex-Napoli. O Llorente, zagueiro também ex-Roma. E o Bellerin, lateral ex-Arsenal. Essa linha do Johnny é interessante por ele ser meio campista. Se a Fiorentina abrir o placar muito rápido e igualar o agregado, pelo menos, essa linha do Johnny ganha valor. Mas a princípio não. Gol do Betis vai pagar mais, ó, paga 1,36. Da Fiorentina paga até menos que isso, né? Linha de cartão não vai pagar quase nada também, né? Ó, da Fiorentina 1,80, 1,20, aliás, né? E do Betis menos ainda, né? Do Betis 1,18. Faltas cometidas agora, olhando pro lado da Fiorentina, vamos ver se tem odd 2 aqui. Ninguém. E no lado do Betis, eu gosto de pegar linha de meio campista, eu já comentei algumas vezes aqui no canal, né? Também ninguém pagando odd 2. Linha de desarme agora. Vamos ver se tem alguém. Selecionei aqui sem querer. Ó, o Moiskin é odd 1,90, é quase. Mas não, ninguém. E o Moiskin seria centroavante, eu não utilizaria de qualquer forma. No lado do Betis, Bakambu, centroavante, não vale a pena. Que mais? Só isso. Então de desarme também não tá interessante não. Gol asiático no primeiro tempo? Cara, vamos ver quanto paga. Paga 1,8, também não paga odd 2. Então no final das contas também não tem nada interessante. Na minha perspectiva de critério mínimo de odd 2 e avaliando as linhas, não gostei. E também não vou utilizar nada desse Fiorentina e Betis. Então no final das contas, olhando tanto para Atlético Nacional e Inter, tanto para Fiorentina e Betis, eu não vou usar nada. Mas a melhor linha entre os dois jogos é a linha do chute do Johnny. Quem achar que o Inter vai atacar um pouquinho mais, pode ir na do Fernando também. Dois jogadores com vínculo com o Inter, né? O Johnny era do Inter e tá aí no Betis, tá bom? Faz uma baita temporada, por sinal. Com certeza deve ter um monte de clube de olho no Johnny. Ainda mais por ser muito novo. Ser de seleção americana, né? Ele tem dupla nacionalidade. Enfim, mas as melhores linhas, para quem quiser, é o Fernando contra o Atlético Nacional.
Mas principalmente o Johnny contra a Fiorentina, que ele tem mais liberdade ofensiva do que o Fernando, tá bom? Mas eu não vou usar justamente porque o Fernando é um cara que é um volante que vira quase um zagueiro. E o Johnny, o Betis ganhou aí. Se o Betis tivesse perdido, talvez eu tivesse cogitando essa linha do Johnny. Como ganhou, não faz sentido eu usar a linha de um primeiro volante fora de casa, não precisando vencer, né? Então, não vou utilizar. Seria como se, por exemplo, o Flamengo, numa semifinal de Libertadores, tá lá enfrentando o River Plate lá no Monumental de Núñez. Vou pegar um fute e o Flamengo venceu por 2-1 aí dentro do Maracanã. Na volta no Monumental de Núñez eu vou pegar um fute do Pulgar. Não, entende? Se fosse ao contrário, o Flamengo perdeu a ida no Maracanã e aí uma linha do Pulgar talvez eu cogitasse um chute no Monumental de Núñez. Só que como ganhou, deve ser uma pressão muito maior do adversário, então não faz sentido ele subir tanto, entende? E aí é que eu falei, se a Fiorentina abre 1-0 ou 2-0 muito rápido, a linha do Johnny ganha muito valor. A do Fernando eu nem vou falar tanto, porque ele é um cara que mesmo ganhando ou perdendo, ele fica ali posicionado à frente dos zagueiros. Perdendo ele sobe um pouquinho mais, às vezes, dependendo da orientação do Roger. Mas o Johnny sim é um cara muito mais móvel, né? Não tem tanto essa obrigação de entrar no meio da zaga. É muito mais uma peculiaridade do estilo de jogo do Inter do Roger, né? Mas enfim, essa linha do Johnny, pra quem quiser, dependendo de como o jogo se desenrolar, é interessante. Mas, por ter ganhado a ida, eu não vou usar, tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu pra analisar aí, então esses dois melhores jogos dessa quinta-feira. Acaba que não selecionei nada de nenhum desses dois, mas de novo, as melhores linhas, olhando muito pra odd, porque não adianta nada. Essa linha daqui é boa, vou usar ela. Aí vai lá, é uma odd 1,10 pro Barcelona fazer um gol no Ibis. Pode acontecer. Só que, tipo assim, em 10 jogos teria que acontecer em 9 para você ficar elas por elas. E só poderia errar uma vez. Quando é uma odd 2 em 10 jogos, você acertando 5 tá ótimo. Entendeu? É mais ou menos essa a linha. Porque normalmente é odd 2.1, 2.2 pelo menos, né? Sempre passa um pouquinho. Enfim, então eu olho muito pra odd e a possibilidade da coisa acontecer. E aí a gente tem que analisar os cenários. E é por isso que eu não vou usar nem a do Fernando nem a do Johnny. Mas são as melhores. Olhando pra odd, nesse meu critério de odd 2. Tá bom? De novo, amanhã de manhã, é porque eu tô gravando aqui quarta à noite. Quinta de manhã eu trago todas as linhas pra quinta-feira, envolvendo futebol, basquete. Então já se inscreve, ativa o sininho pro YouTube te mandar esse vídeo. E diariamente eu tô trazendo. Então, dá essa moral, pô, dá um trabalho danado. Então, assim, se inscreve e ativa o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!